O Carlos tinha ciência infusa, uma inteligência transcendental. Como vocês concluíram isso? Se ele sentasse 5 minutos com você, ele dizia o que você precisava ouvir. Ele fazia a leitura da alma das pessoas. Então é uma inteligência que estava além da imanência. Nós podemos dizer, do ponto de vista científico, que ele tinha um QI elevadíssimo, mas não era só isso. Pelo fim, pela finalidade na qual ele utilizava, isso só mostrava que era algo realmente transcendente. Aí nós chamamos de ciência infusa. É um viver no céu estando aqui. Uma coisa mais... Ungidamente, um canal para fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem. Quem não acredita, não sei como que fica a situação. Padre, tem chance, só porque a gente tocou nesse assunto que é tão profundo, tem chance de ser só aqui e a gente está enganado? Ah, meu amigo, mas se for aqui vai ser uma frustração tão grande. Porque tanta coisa a gente renunciou e fez pensando lá. Porque, biblicamente, o próprio Evangelho diz, olha, você receberá o cêntuplo aqui, pela opção de vida que você fez, e, no fim, a vida eterna. Como não existe o eterno no tempo, não tem como ser aqui. Não tem como ser aqui. Tem que ser transcendente a coisa. Né? Porque a gente morre, a gente tem consciência da finitude, senão haveria uma outra certeza que me remetesse aqui. Mas não tem, não adianta. E aqui tá ruim para danado, né? Meu filho, olha, a situação tá feia. Por conta do mau uso da liberdade do homem. Porque Deus viu que era bom quando ele fez tudo. O mundo é bom. Eu não gosto dessa ideia das pessoas demonizarem o mundo ou quererem culpar o mundo pelos seus atos. Né? Que o mundo é isso, que o mundo não... Mas quando você fala o mundo, você está falando das pessoas em geral? O mundo nas pessoas e tudo que está aí. Porque muitas vezes nós queremos fugir da nossa realidade, ou não queremos assumir, vamos usar uma linguagem religiosa, os nossos pecados. Aí nós queremos sempre encontrar um bode expiatório, uma vítima, para culpar. Ah, a culpa é do mundo. Espera aí. Vamos lá no livro do Gênesis. Quando Deus cria, no fim de cada dia, ele diz que era bom. O mundo é bom. Senão, se perguntar para as pessoas se elas querem morrer, elas não querem. Elas querem ficar aqui. Que o diga a ciência tentando retardar a morte em todas as formas. Mas a imortalidade também não é uma boa, não, né? Que estão tentando fazer, né? Pois é, claro que não. Aqui a imortalidade nesse mundo. Nesse mundo não existe. Mas estão tentando. Como tentaram fazer as clonagens das pessoas, mas a alma não se clona. Posso clonar tudo, menos a alma. Isso tem muito a ver com o que o Carlos dizia da fotocópia, né? Tem. Todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. E o que é morrer fotocópia, hein? É ser um nada? É ser um imitador dos outros? É porque para Carlos era muito claro, a nossa essência é em Deus. Ser original é viver de acordo com o fim pelo qual fui criado. O meu fim é Deus. Dele vim, dele eu tenho que voltar. Quando eu me adultero e fujo dessa realidade, eu viro fotocópia de mim mesmo. Ou quando eu tento colocar outras coisas como substituição daquilo que é essencial. Porque o essencial é sempre Deus. Mas ele não estava falando também das pessoas que passam os dias na rede social querendo ser o vazio dos influenciadores que não tem nada a dizer, querendo copiar influenciadores? Não é também disso que ele falava? Veja bem, Rodrigo, o Carlos não teve rede social nenhuma. Aliás, o Carlos é do tempo do Orkut, né? Eu sou do tempo do Orkut, dessa rede social. Nós somos do mesmo tempo, tá? Eu já verifiquei sua data de nascimento, somos muito próximos. Pois é, meu amigo. Então, o Carlos não teve rede social nenhuma. A única coisa que esse garoto tinha era um notebook que ele conectava na internet. Ele nunca entrou no Orkut, por exemplo? Não, porque nunca teve. Não quis? Não quis. Não tinha nem celular. Uhum. Nunca teve namorada? Não. Não quis? Aliás, essa é a pergunta que todo mundo faz, e as meninas também. Porque devia chover menina em cima dele. Com certeza, um jovem belo, de 1,83 m de altura, riquíssimo, milionário, da cidade de Milão. Você acha que não tinha um monte de menina em cima? Lógico que tinha. Mas aí o cara disse assim, a única mulher da minha vida é Nossa Senhora. Interessante esse rapaz, né? Dona Antônia que fala, né? Das tantos papos com Dona Antônia, ela diz com todo um sentido. Carlos era puro. Puro no sentido de que ele sabia o que queria. Né? Então não se deixou seduzir por aquilo que facilmente nós caímos. Né? Então, das poucas vezes que o pai do Carlos falou em público, nesse dia que ele foi falar, até hoje eu vou ver o André falando, foi na semana da beatificação, ele diz assim... O André é o pai? O pai, Andréa. Ele disse assim, o meu filho não era um jovem ambíguo. Ele sabia o que queria. E tudo que fazia bem feito. Esse era Carlos. Num outro bate-papo, também com Dona Antônia, dos tantos momentos nossos da pandemia, que a gente ficou ali dentro de casa, nós chegamos à seguinte conclusão, Rodrigo, numa reflexão, que o Carlos tinha ciência infusa. Que
que é isso, ciência infusa? Uma inteligência transcendental. Como vocês concluíram isso? Se ele sentasse 5 minutos com você, ele dizia o que você precisava ouvir. Ele fazia a leitura da alma das pessoas. E isso é muito transcendente. Então é uma inteligência que estava além da imanência. Porque um garoto que estudou grego e hebraico sem nunca ter ido à escola, estudar essas línguas, porque ele queria compreender melhor a Sagrada Escritura, então ele foi nas origens, né? Nós podemos dizer, do ponto de vista científico, que ele tinha um QI elevadíssimo, mas não era só isso. Pelo fim, pela finalidade na qual ele utilizava, isso só mostrava que era algo realmente transcendente. Aí nós chamamos de ciência infusa, né? É um viver no céu estando aqui. Uma coisa mais ou menos assim. As palavras não conseguem dizer totalmente, mas é mais ou menos isso. Padre, o Carlo era um menino puro, foi o que o senhor disse agora. Uhum. O que é a pureza no século XXI? Porque não é a mesma pureza de hoje, a pureza de São Paulo, por exemplo, nas cartas de Paulo? Veja bem, é tão interessante quando a gente usa essa expressão puro e impuro, porque sempre está ligado à questão sexual. E é disso que nós estamos falando? Já vem, é muito mais do que isso. Eu não posso reduzir, é da mesma forma como eu não posso reduzir a sexualidade a ato sexual, né? A sexualidade é algo muito mais abrangente. A água que eu tomo, a comida que eu como, os amigos com que eu me relaciono, os passeios que eu faço, tudo aquilo que me faz sentir prazer compõe a sexualidade, né? O senhor está falando no sentido freudiano. Também, não tem como fugir desse homem, a gente sempre se remete a ele de vez em quando, né? Então, nesse aspecto eu não posso reduzir. E essa herança do puro e do impuro, ela é judaica, ela é grego-judaica. Aliás, a origem da palavra kosher, a comida kosher, kasher, é essa. Pureza e impureza na comida. Exatamente. Então, né? a gente vem do Antigo Testamento com a ideia de pureza ou impureza. Mas o porco foi liberado. O camarão nós comemos. Foi. Então, algumas coisas do Antigo Testamento, para nós cristãos, tornaram-se puras. Porque Jesus ressignificou. Não é o que entra, é o que sai que torna o homem puro. Não é o que entra dentro dele. Para o judeu isso é inaceitável. Ele não vai comer mesmo. Certo? Porque está muito mais ligado a isso mesmo. A higiene, a questão, etc. Mas no universo cristão, Jesus foi muito mais além, porque ele foi ressignificando, né? Não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem, né? Então, se a tua mãe está doente, eu não vou ajudar a tua mãe hoje porque é sábado? Não, está errado isso daí. Então, eu vou deixar de fazer o bem hoje, sábado, porque é o dia do Senhor? Não. Para nós, o dia do Senhor é que é o dia de fazer o bem, embora seja o dia do descanso também, de louvar a Deus e dar graças a Deus. Então, o puro vem muito nessa perspectiva de que não se deixou corromper por tudo aquilo que poderia, pelos amigos que ele tinha, que ele poderia ter sofrido as influências, ir para as baladas, para a discoteca, como fala na Itália, com os amigos e nunca foi. Né? Mas aí que é a minha pergunta. É uma pergunta mundana. Uhum. Se o Carlo tivesse namorado, ele tinha deixado de ser puro? Tinha, porque existe um namoro na pureza também. Não tinha deixado de ser puro. Ele teria continuado puro. Com certeza. Então não é de sexo que nós estamos falando. Não é de sexo que nós estamos falando. É de algo muito, muito maior que isso. É a não corrupção da alma com o mal. Sabe? Então, assim, é a opção pelo bem mesmo, porque o menino que enchia a mochila de lanche para entregar para os mendigos, isso é pureza. Então, vamos abrir o leque da questão da pureza. Aliás, quando eu falo de pureza, eu nunca reduzo a isso. E a mãe do Carlo, ela coloca nessa perspectiva também. O Carlo era transcendente nesse aspecto da pureza, né? Por quê? Porque a única coisa que ele queria era ir para o céu, e para ir para o céu, para ele, o bem era a meta. O bem era a meta, né? Então, o não falar mal do outro, o ajudar o outro. Veja bem, quantas vezes o Antônio disse chegou em casa e o Carlos estava ajudando a empregada da casa a varrer, a arrumar as coisas, deixar tudo em ordem. Ela, filho, mas ela está sendo paga para isso. Não, mãe. Ela mora lá na periferia de Milão e ela precisa chegar cedo para estar com os filhos dela. Então, deixa eu ajudar para ela terminar cedo para ir embora. Então, assim, veja bem, isso é pureza. Né? Ou seja, a capacidade de fazer o bem, de olhar o outro no que ele é e ser sensível, isso é um sentido puro, que não está contaminado, que ele poderia, né, ver de outra forma. Não, ela é empregada mesmo, então vai ter que trabalhar. Não, eu vou ajudá-la porque ela tem uma família e precisa chegar cedo. Então é nesse sentido, mais abrangente, da pureza. Agora, realmente ele não teve, se eu for levar por outro aspecto, realmente ele não teve namorada, né? E Dona Antônia fala isso
Não teve. Agora, não faltou meninas, com certeza, imagina. Não faltou, tenho certeza. Não estava lá, mas tenho certeza. Que não faltava, lógico, é óbvio, né? Mas ele, quando a pessoa sabe o que quer, ela deixa bem claro, não é que é uma barreira que ela cria, mas meio que um escudo. As pessoas ficam, vou ou não vou? É ou não é? Sabe? Porque quando a pessoa é decidida, Rodrigo, quando a pessoa sabe o que quer, é muito interessante. Eu já encontrei pessoas assim que você admira, poxa, que você não consegue vê-la com outros olhos, no sentido de, poxa, eu quero dar um beijo nesse garoto, não sei o quê. Eu acho que blinda. Pronto. Tá, entendo. Blinda. Poxa, não vou, peraí, tem algo diferente nele, mas é um diferente que não é imanente, não sei. Eu conversei com um amiguinho do Carlos, estudou com ele da pré-escola até o ensino médio. E eu fiz essa pergunta para ele, como era o Carlos com vocês na escola, no dia a dia? Daí ele falou assim, padre, a gente sentia algo diferente, ele nos seduzia. Todo mundo queria estar perto. Todo mundo chegava. Porque ele era cômico, palhaço, contava piada. Então ele agregava, ele atraía. Era algo diferente que... Aí ele falou, hoje eu sei que aquilo era santidade, na época eu não identificava. Aí eu falei, pois é, a gente só identifica no outro que tem na gente, né? Ele, talvez isso mesmo, padre. Né? A gente vê no outro reflexo nosso. Ele tinha algo que nos atraía. Hoje eu sei que aquilo era algo divino. Estar com ele era bacana, mas tem alguma coisa diferente no Carlos, né? Eu acho que se o Carlos sofreu bullying, foi um bullying positivo. Mas sofreu? Teve relato disso? Assim, por exemplo, no sentido positivo, de que tinha algo diferente. Talvez estranho para alguns. Comumente nós isolamos essas pessoas, né? Porque não comungam das mesmas ideias, porque não fala as mesmas bobagens que a gente, não compartilha disso. Então a gente isola, rotula e vai zoar, como fala, né? Os adolescentes. O Carlos não, todo mundo queria estar perto. Achava que, sentia que tinha algo estranho. Para alguns estranho, para outros diferente. O que é isso que ele tem? E meio que assim, vamos tentar descobrir. Então o Carlos Acutis sofreu bullying. Sofreu, nesse sentido sofreu. Mas não foi um sofrimento no sentido de que ele... Tô magoado, tô ferido, vou entrar em depressão por causa disso. Não, estava nem aí, cara, com isso. Porque ele tinha claro o que ele queria. E é óbvio que isso ia ter reflexo. Basta a gente se diferenciar em qualquer coisa. Ungidamente, um canal para fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem. Aqui compartilhamos a palavra de Deus para fortalecer a sua fé.